Quando tu falas da questão dos porquês, né, aí eu vejo uma diferença no coaching, porque o coaching, ele não trabalha com os porquês. Tá? Por que ele não trabalha com a ideia dos porquês? Não quer dizer que eu não possa fazer lá pelas tantas, como coaching, ao meu coaching, uma pergunta com o porquê. Mas desde que eu tenha cuidado desse porquê não te levar lá para a causa, porque muitas vezes a causa é assunto para terapia, tá? E o coaching, ele não é um processo terapêutico, tá? Ele é um processo de potencialização buscando evolução no sentido de aí carruagem, né? Para atingir esse ponto desejado, que muitas vezes pode estar bem esclarecido, bem definido lá no início, como ele pode se lapidando, como eu já havia falado. Tá? Aí, tu falaste também a respeito de fórmulas, tá? Tem uma grande questão aí. Embora o coaching seja método, embora nós tenhamos realmente muitas escolas que vendam bem nesse perfil que tu falaste, né? Enriqueça. E aí o que está acontecendo, eu acho extremamente perigoso e alerto. Se eu vendo dessa forma, tanto formações em coaching quanto o processo de coaching, eu estou colocando o meu ponto B, ou um ponto B desejável, por um grupo social, enfim, naquela pessoa, naquele indivíduo. E aí está o grande erro, e eu diria assim, está matando a essência daquilo que eu, pelo menos, entendo como coaching. Né? Porque se coaching é propiciar ao seu coachee, ao sujeito que está ali solicitando esse processo contigo, essa caminhada contigo, construção do ponto B, a construção do ponto B é dele, não é de uma sociedade, não é do profissional, é dele. E aí está, como tu disseste, muitas vezes o suicídio e tal, porque ele está comprando um ponto B, e aquilo não gera felicidade nele, aquilo não gera o resultado do processo de autoconhecimento dele, porque ele nem fez o processo de autoconhecimento para ver se realmente aquela noção de ganhar dinheiro realmente trará felicidade para ele. Então, é um grande problema realmente que eu vejo. Tá? E existem escolas, sim, e existem discursos aí aproveitando o nome do coaching para vender essas ideias, tá? Lucrarem com essas ideias. O coaching, quando a gente fala em ponto B, a gente não está falando tanto dessa fórmula fechada, pelo menos eu não trabalho assim com essa fórmula fechada, porque na realidade esse ponto B é um planejamento do indivíduo, né? E tem que ser dele mesmo. Se não for dele, não funciona. Então eu não estou mascarando um processo de coaching, certo? As questões também de quando tu falas assim de fórmulas, né? Eu diria que essa leitura e essa adaptação, ela diferencia muito um profissional A de um profissional B, de um profissional C. Porque quando eu trabalho com a ideia de fórmula, né, e direcionando a vida e ao desejo e autoconhecimento de um indivíduo, eu, de certa forma, estou desrespeitando esse indivíduo. Por que eu digo isso? Porque eu estou indo de forma mecânica trabalhar com algo que não é mecânico, com algo que é extremamente complexo, que é o indivíduo. Então, se eu pressupor que o meu profissionalismo e que a qualidade do meu trabalho como coaching está atrelado a uma fórmula, a um ritual, né, de processo, eu estou assim, vamos dizer, fazendo tudo menos processo de coaching, no meu entender. Tá? Então, eu tenho sim que ouvir o meu coaching, eu tenho que ter a escuta ativa. Então, são vários exercícios, são vários processos de autoconhecimento que o profissional de coaching tem que passar antes
para ele chegar à maturidade de se intitular coach. Então, tem que ter uma escuta ativa, tem que ter, se despir de julgamentos, algo extremamente difícil, porque nós, seres humanos, nós somos naturalmente julgadores, né? Até para... Eu diria que esse julgamento, ele até é uma condição do próprio convívio. Para a gente se relacionar, a gente acaba fazendo uma leitura do outro, né? Para eu dizer, bom, o que eu vou falar para o Fábio, o que o Fábio sabe, o que o Fábio não sabe, para eu poder me comunicar com ele. Não deixa de ser um julgamento, certo? É aquilo que a gente entende como leitura do nosso interlocutor. Então, eu faço essa leitura do meu interlocutor para saber que tipo de discurso eu posso organizar para me relacionar num processo de comunicação com o Fábio. Mas temos que ter cuidado com os limites desse julgamento, com os limites dessa leitura, né? Até que ponto eu estou fazendo uma avaliação do meu interlocutor para conseguir entrar num processo que nós chamamos de rapport, que é a sintonia com o outro, né? Que é a questão da energia com o outro, e até que ponto eu estou me impondo para esse sujeito. Então, quando a gente fala de fórmulas, eu não acredito, embora o coaching realmente ele esteja mais distante da filosofia, e eu não acredito até que o coaching queira um dia ser filosofia, né, porque ele tem o seu mote na filosofia, na psicologia, porque são questões comportamentais, né? Mas tem sim a filosofia como o seu grande alicerce, vamos dizer assim, mas compreendo sim que o coaching ele se distancia um pouco nessa questão, porque ele precisa um pouco mais de entendimento de um processo, né? Então ele se apega um pouco mais a esse entendimento de um processo, mas eu volto a dizer, para sermos bons profissionais nessa área, fórmula, e se apegar a uma fórmula, aí o profissional está fadado ao fracasso, né? A gente tem que ter entendimento de um início, meio e fim de um processo, né? Mas não trazendo outras pequenas fórmulas para dentro como caminhada e encontro, né? Para ir ao encontro desse resultado. Aí não. Então, são questões aí que eu observei, né? Então, voltando a falar o porquê não é muito trabalhado no coaching, tá? Porque ele pressupõe terapia, ele pressupõe buscar as causas de um determinado comportamento, não que muitas vezes não seja necessário, certo? Mas dependendo do grau de influência, vamos dizer assim, que essa causa tenha no presente e de que forma ela muitas vezes vai impedir o alcance desse objetivo, desse ponto B do sujeito, muitas vezes, dependendo do nível, tem sim que se buscar um apoio terapêutico, né, que daí não cabe ao profissional do processo de coaching. Não, eu acho que assim, voltando à primeira fala lá que tu falou, né, que o ser humano ele é complexo, né? Então eu acho que se distanciar, se afastar da filosofia, da psicologia não é um problema. Na verdade é uma virtude, porque está ajudando a desenvolver uma outra área do ser humano, né? Por exemplo, tu quer se desenvolver plenamente, olha, tu vai precisar se desenvolver socialmente, economicamente, intelectualmente, psicologicamente, fisicamente, e se a pessoa tem condição de buscar todos esses profissionais aí, eu acho que é legal, porque faz parte do processo de autoconhecimento dessa pessoa. Talvez, assim, até lembrando lá atrás, já que eu citei o Aristóteles, por exemplo, ele citava o método do Aristóteles, a peripatética, que era o quê? Era filosofar e a aula de filosofia caminhando, né? E contam aí que, em média, se caminhavam uns 10 quilômetros nas aulas de Aristóteles. Ou seja, se caminhava, assim, umas 8 horas, assim, nas aulas de Aristóteles. E isso, uma das justificativas era trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, o que o profissional faz? Talvez ele
ele faça um curso, uma graduação, uma pós-graduação de manhã, ele vai na academia de tarde, né? Então, por quê? Tem um desenvolvimento, tem toda uma ciência que se desenvolveu nova ali, que é a educação física, e ele vai buscar esse profissional para treinar o seu corpo, né? Enquanto a sua mente ele busca na outra academia, que é a universidade, desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa ela pode ter algum problema, com algum trauma, alguma questão que ficou no seu psicológico, ele vai buscar o psicólogo. Mas talvez essa pessoa também queira se desenvolver, né, socialmente, no sentido que o coaching propõe, e ela procura o coaching e assim vai, né? Então, eu acho que essa diferença não é um problema. Essa diferença, na verdade, pode ser uma virtude, né? Uma virtude de o coaching se estabelecer, quem sabe como método, quem sabe como ciência, não sei qual vai ser o rumo que ele vai traçar, né? Veja bem que a própria psicologia, muita gente ainda torce o nariz, especialmente a análise, né? A análise em especial é questionada ainda por muita gente, até na academia, já é um método estabelecido há tantos anos, né? Então, eu acho que as coisas podem aí se acertar mais para frente. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!